Olá pessoal, sejam bem-vindos no canal SOS Supervisores, o canal que é especializado na liderança de linha de frente da produção. O meu nome é Ayrton e eu ajudo supervisores e líderes de produção a transformarem resultados consistentes em promoção e crescimento profissional, sempre cobrindo 3 pilares da gestão, um em termos de pilar de liderança, outro de gerenciamento e gestão do desempenho e o terceiro, excelência operacional. Como abordar e solucionar problemas. Hoje, mais um episódio especial que eu trago com muito carinho para você, onde eu tenho certeza que tem muito supervisor que tem essa dúvida, que é como calcular a sua capacidade produtiva. Será que você sabe qual é a sua capacidade produtiva na produção? Quais são os critérios que você leva em consideração? Então eu vou trazer hoje um conceito interessante e inovador para que você realmente domine e saiba a sua capacidade produtiva em relação às linhas que você supervisiona. Então, vamos começar o conteúdo de hoje. Inicialmente, pessoal, eu quero trazer a referência para este conteúdo, ou seja, baseado em qual premissa que nós vamos falar um pouco hoje sobre cálculo de capacidade produtiva. Então, é um conteúdo que ele apresenta um modelo de gerenciamento de capacidade produtiva. Então, é um modelo baseado em 10 passos, na qual ele une aí conceitos da teoria das restrições, que eu sempre trago esse conceito inovador para você. Além das ferramentas de Lean Six Sigma, a teoria das restrições, ela direciona e complementa essas duas ferramentas e mais alguns indicadores utilizados no TPM, na manutenção produtiva total. O principal objetivo é discutir e propor um modelo de gerenciamento de capacidade capaz de responder duas questões, pessoal. Então, a primeira questão é: quais os indicadores de capacidade devem ser considerados e como medi-los para mensurar a capacidade produtiva de sistemas de manufatura? Então, esse modelo ele vem para responder esta pergunta e mais uma. Qual é a real capacidade do sistema produtivo? Analisado frente a uma determinada relação entre capacidade que as linhas têm e que você tem e a demanda de produção. Então a gente sempre vai avaliar a capacidade que você tem através de um exemplo e você pode depois replicar isso para o seu dia a dia versus a demanda que exige a sua linha. Então, realmente fica comigo até o final desse conteúdo que eu tenho muita revelação importante para você. Pessoal, por que o gerenciamento da capacidade produtiva é importante? Então, por que um supervisor, além do planejamento e controle da produção, ele tem que dominar essas questões relativas ao gerenciamento da capacidade produtiva? Então, a definição da capacidade produtiva de sistemas possibilita, pessoal, logicamente, um melhor gerenciamento dos recursos e suas capacidades. Melhora a programação da produção no chão da fábrica. Então, o planejamento da produção, o PCP, não tem tantos conflitos em relação ao que ele planejou, porque ele sabe que ele vai atender o cliente, vai sair na linha. E também melhora o atendimento das demandas impostas pelo mercado. Então, o serviço de atendimento ao cliente, ou o nível de serviço que a gente chama de service level, ele melhora sensivelmente quando realmente existe um gerenciamento melhor desses recursos e da capacidade produtiva do supervisor ou das linhas que um supervisor supervisiona. Então, esse é basicamente aí o porquê é importante fazer aí um bom gerenciamento de capacidade produtiva. Como podemos calcular a capacidade de produção, pessoal? Então a gente vai falar como calcula a capacidade, depois a gente vai mostrar como calcula a demanda e desdobrando esses conceitos através de exemplos. Então realmente aguarde, porque muitas vezes a fórmula traz um pouco de dificuldade de entendimento, mas com um exemplo prático isso é clarificado. Então vamos lá aprender como calcular a capacidade de produção. Pessoal, segundo esse autor, o Antunes, numa obra que ele desenvolveu em 2008, a capacidade de um dado recurso em unidades de tempo, ou seja, nós vamos medir aqui em horas, pode ser
podem ser determinadas respectivamente de acordo com a equação abaixo. Então tem uma equação que você calcula para identificar a sua capacidade de um determinado recurso em horas. Então é essa fórmula, na qual você tem aí o C, que é a capacidade produtiva, ou sua capacidade de produção, o T é o tempo total disponível para a produção em termos de tempo. O MG é um índice de rendimento operacional global do equipamento. Então é um índice de rendimento operacional global do equipamento, ou seja, o OEE. Então quando a gente falar de IROG, é a mesma coisa que OEE. Então essa é a fórmula que você tem para calcular a capacidade. Então, por exemplo, se você tem aí um tempo total disponível de 3 turnos, e é geralmente o que se faz, mesmo que você trabalhe com um turno só, para efeito de cálculo de capacidade, considera-se 3 turnos trabalhando, né? Você já vai entender o que eu estou dizendo. Então, você basicamente tem um equipamento trabalhando 8 horas por turno, só que você tem uma capacidade total disponível de 3 turnos. Então, na verdade, esse tempo acaba sendo 24 horas. Então, a gente vai clarificar isso daqui a pouquinho para você. Então, como podemos calcular esse índice de rendimento operacional global do equipamento, né? Ou o OE? Então, é essa componente que aparece aqui embaixo de MG. Então, vamos lá, pessoal. Então, como eu já falei, o IROG ele é a mesma coisa que o OE, ou seja, o índice de eficiência global, né? Em inglês é Overall Equipment Effectiveness. Tem um errinho aqui, né? A tradução é effectiveness, é eficácia, não é eficiência. Então você vai considerar eficácia. Então vamos lá. O que é o OE? Então, embora tenha aí um somatório, o OE na verdade o que é? Ele é a produtória de 3 componentes. É o componente relativo à disponibilidade que você tem do equipamento, e aqui a gente vai considerar, o modelo considera a disponibilidade global, ou seja, 24 horas por dia. A segunda componente é de eficiência ou de performance, e a terceira é de qualidade, ou seja, de produtos aprovados. Então, trazendo para essa analogia, o primeiro MI1 é o índice de tempo operacional ou índice de disponibilidade, o MI2 é o índice de performance operacional, é performance ou eficiência, e o MI3 é o índice de produtos aprovados, ou é a qualidade dos produtos aprovados finais, que somando aí dão as 3 componentes do OE. Então, só para que você entenda realmente como a gente calcula esse MG dessa fórmula, ok? Como podemos calcular a demanda de produção, pessoal? Então aqui já tem uma outra fórmula. A gente falou um pouco de capacidade e agora a gente vai falar um pouco de demanda. Então, o que é a demanda, né? Já a demanda em unidades de tempo, ou seja, em horas, que é o nosso exemplo de hoje, de um dado recurso pode ser executada ou pode ser calculada de acordo com a equação abaixo. Então você pode ver que D aqui é a demanda de produtos no equipamento em termos de tempo, então o resultado vai ser em horas. O TPI é a taxa de processamento da peça I no equipamento que você está medindo a demanda. No caso aqui, essa taxa de processamento é o tempo por unidade de produção, ou seja, é o tempo de ciclo daquela peça. Ou seja, quanto tempo você gasta em um determinado recurso para se fazer uma peça, ou 1 metro, ou 1 quilo, seja qual for a unidade que você mede em relação ao produto que você produz. O QI é a quantidade produzida da peça I no equipamento. Então, em função da quantidade que você demanda de uma determinada linha, você vai multiplicar aquela quantidade pelo tempo de ciclo relativo àquela peça que você tem em termos de cronoanálise. Então está aqui a fórmula da demanda, para que você possa calcular aí quanto tempo um determinado produto demanda em termos de horas da sua linha, para que você possa depois comparar com a sua capacidade.
Algumas considerações importantes para esse modelo, pessoal, e não só nesse modelo, mas para qualquer tipo de outra abordagem que você tem quando você calcula capacidade e demanda. Um aspecto fundamental a considerar antes de se aplicar o método é que as informações de entrada, ou seja, os dados, né, principalmente os tempos de ciclo e quantidade demandada, eles têm que realmente ser confiáveis. Então, aquele tempo de processamento que você faz através de cronoanálise ou alguém do processo coleta, ou mesmo você pegando uma série de tempos e basicamente pelo conceito você pega o menor tempo repetitivo para considerar como tempo de ciclo, isso tem que ser realmente um dado com bastante acuracidade para que você não tenha problemas na hora de você calcular a sua capacidade. Esse aspecto é um pré-requisito para se definir com precisão qual recurso é a restrição do sistema, que a gente vai ver daqui a pouquinho alguns conceitos dentro desse modelo, que é o método de identificação de gargalo pela teoria das restrições. Então, aqui algumas considerações importantes para esse modelo que você vai calcular a sua capacidade. Vamos lá, pessoal. Qual é o nosso caso teórico de hoje, né? Então, será analisado um caso teórico em uma linha de produção composta por 5 recursos. Então, a gente pode ver aqui embaixo, temos aqui o recurso 1, o recurso 2, o recurso 3, o recurso 4, o recurso 5. Essa linha de produção ela faz um produto com 2 componentes, um componente A mais um componente B, e no final da linha vai sair o produto X, que é aí a manufatura desses 2 componentes em cada um desses recursos. Okay? Então esse é o nosso caso teórico de hoje. Então essa etapa que eu estou apresentando para vocês, muito interessante, é uma etapa que é um modelo de gerenciamento da capacidade produtiva integrando o TOC, que é a teoria das restrições, e TPM, com 10 etapas. Então a gente vai falar rapidamente cada uma dessas 10 etapas para que você realmente domine a sua capacidade de produção. Então vamos começar a falar da primeira etapa, que é a identificação da restrição, ou seja, a identificação do gargalo. Então, pessoal, aqui já tem uma planilha do exercício. Então vamos lá. A gente já viu que nós temos um componente A e um componente B que vão no final da linha ou em cada etapa do processo, em cada recurso do processo se transformar em X, e a demanda é 50 peças mensais. Então, vamos lá. A gente sabe que tem 5 recursos, né? Recurso 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui está o tempo de ciclo por recurso. Então, por exemplo, a peça A no recurso 1, ela gasta 1 hora. No recurso 2, ela gasta 3 horas. No recurso 3, ela gasta 2 horas e meia e assim por diante. A peça B, no recurso 1, ela gasta 2 horas. No recurso 2, ela gasta 4 horas. No recurso 3, ela gasta 1 hora e assim por diante. Qual é o tempo de ciclo de cada uma dessas peças em cada recurso? Ok? Então, esse é o tempo de ciclo. Então, qual que é a demanda mensal? Se eu vou ter que produzir 50 peças no recurso 1 e 50 peças do componente A gasta 1 hora, então no final das contas eu vou precisar o quê? De 50 horas, que é 50 do componente A vezes 1. E quanto vai demandar o componente B no recurso 1? 50 vezes 2, que dá 100 horas. No recurso 2, são 50 vezes 3 horas, 150, ou 50 vezes 4 horas, que dão 200. Então, quando eu multiplico a quantidade mensal pelo tempo de ciclo, eu sei exatamente quantas horas é demandada no recurso 1, 2, 3, 4 e 5 para cada componente produzido. Dessa forma, eu tenho no recurso 1, 50 mais 100, eu tenho uma demanda total do recurso 1 de 150 horas, do recurso 2 de 350, o 3 175, o 4 100 e o 5 150. Isso é o que vai demandar em termos de hora
se essas peças passarem por esses recursos com esse tempo de ciclo, ok? Vamos lá. Qual que é a próxima etapa depois que eu verifiquei quanto vai demandar da minha linha em termos de recurso aquelas peças que vamos trabalhar? Eu preciso pegar então as componentes do OEE, né? Então você tem aqui as componentes de disponibilidade, que é o índice de tempo operacional, né? Nesse IROG, que é a mesma coisa de OE. Você tem a componente de performance, que é o índice de performance operacional, e o índice de produtos aprovados, ou seja, a componente de disponibilidade, performance e qualidade de cada recurso. Nesse caso, cada operação, ou seja, cada recurso, tem as 3 componentes do OE. Portanto, você tem o índice de rendimento operacional global, ou índice OE global de cada recurso, aqui embaixo calculado. O que é o ponto 44? É o ponto 83 de disponibilidade vezes ponto 64 de performance vezes ponto 83 de qualidade. Me dá aqui um OE final de ponto 44 no recurso 1, ponto 51 no recurso 2 e assim por diante. Portanto, a próxima etapa é calcular a capacidade nominal do recurso. Então, o que é a capacidade nominal? Então, como nós comentamos no início, foi considerado que 500 horas disponíveis é a quantidade total de horas disponíveis. Então, se você pegar 8 horas vezes 3 turnos e aproximadamente 21 dias, dá algo próximo a 500 horas. Então, é a sua capacidade nominal aqui do recurso, mesmo que você não trabalhe aí 3 turnos. Eu vou chegar daqui a pouco numa observação importante em relação a isso. Então, qual que é a capacidade real do recurso? Você tem aqui as suas 500 horas disponíveis, que é aquilo que eu expliquei para você, 8 horas por turno, vezes 3 turnos, vezes aproximadamente 21 dias, e multiplicado por ponto 44, que é o seu OE, você vai ter 220 horas. Se você multiplicar o OE do recurso 2, ponto 51, vezes 500, você vai ter aí uma capacidade real de recurso de 253, ponto 37 vezes 500, 185. Então, assim você vai calculando o quê? Qual a sua capacidade real? É aquela quantidade de horas disponíveis que você tem multiplicado para o seu OE. Dessa forma, você tem uma diferença entre 220 por 150, que é o total, a demanda total de recurso, de 70 horas. Então, aqui está a diferença. Você tem ainda, se você tem 220 horas disponíveis, né? Depois que você multiplica pelo OE e você tem uma demanda de 150, está sobrando 70 horas. Agora aqui já é diferente. Você tem uma capacidade de 253 e na verdade você tem uma demanda total de 350, que está faltando 97 horas. Aqui nesse outro recurso 3, você tem 185 disponível, você é demandado 175, está sobrando 10, aqui está sobrando 64, aqui está sobrando 11. Portanto, a operação 2, ou seja, o recurso 2, é o seu recurso restritivo. Ele já está devendo 97 horas em relação à sua demanda. Então, você não tem capacidade para que passe toda essa demanda no seu recurso. Então, aqui está a sua restrição, aqui está o seu gargalo. Então, esse é um ponto fundamental para que você entenda aí uma parte do cálculo de capacidade produtiva. Então, naquela operação, em função desses cálculos, você já identificou que a operação 2 é a sua operação restrição, a sua operação gargalo. E uma análise necessária a se fazer nesse momento é que, apesar das operações 3, 4 e 5 possuírem um OE menor que a operação 2, nenhuma das três é gargalo. Então, se você perceber aqui, ó, as operações
3, 4 e 5, ela tem um OE menor. Só que como ela tem mais horas da tabela anterior, o tempo de ciclo é um tempo de ciclo menor. Então, realmente ela consegue ter uma disponibilidade melhor em relação às horas. Então, não é o caso do recurso 2. Então, aqui só uma ilustração que nem sempre um OE maior define a capacidade produtiva de uma determinada linha. Então, aqui é mais para ilustrar que mesmo o recurso 2 tendo um OE maior do que as demais, ele acaba ainda sendo uma restrição. Então, está aí o primeiro passo, que é identificar o gargalo. O segundo, que é explorar a restrição. Pessoal, o que é explorar a restrição? Na primeira etapa a gente já identificou a restrição. O que é explorar a restrição? Então vamos lá. O que é explorar? Pessoal, explorar a restrição é avaliar esses 3 coeficientes e basicamente o que você vai olhar dos 3 é a parte de performance. Lembra que eu mostrei para você que o cálculo que se faz é levando em conta 24 horas. Porém, nem sempre você utiliza 24 horas. Então é natural que muitas vezes você tenha um índice de tempo operacional ou índice de disponibilidade baixo. Aqui está vendo que é 0,73. Então pode ser que você esteja perdendo disponibilidade porque você não trabalha os 3 turnos. Então você pode desconsiderar isso. Ou, mais importante ainda, uma vez que você tenha um índice baixo, você cria a necessidade de trabalhar outros turnos para que você não perca vendas. Agora, antes de você partir para um segundo turno, se você trabalha só com um, ou partir para 3 turnos, é dentro do seu turno que você já trabalha, melhorar o índice de disponibilidade, fazendo com que você explore melhor a sua restrição. E de que forma que você explora melhor a sua restrição? Fazendo o revezamento na hora do almoço. Então, esse é um revezamento importante, onde você vai fazer com que você ganhe pelo menos 1 hora na sua refeição. Se você tiver um turno, se você tiver 2 turnos, você ganha 2 horas. Se você tiver 3, você ganha 3 horas. Então, quando você faz isso, você acaba melhorando o seu índice de tempo operacional ou a disponibilidade. Esse 0,73 aqui, ele vai subir. E você tem que ter essas 3 componentes mais próxima possível de 0,95, ou seja, de 95% para que seu OE suba, ok? Então isso é muito importante em relação a explorar a restrição do sistema. Então, mais uma vez, explorar é fazer com que você ganhe mais disponibilidade, é o que dá para ser feito imediatamente, você trabalhar na sua hora de refeição. Os outros pontos, eles demandam mais trabalho, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então tá aí como você pode aí explorar a restrição do sistema. Então vamos para a terceira etapa, que é subordinar os demais recursos à restrição. Então pessoal, o que é subordinar os demais recursos? Já que eu tenho uma restrição na operação 2, vai ser natural acumular um pouco de peça em relação à operação 2. Então precisa ter muito cuidado para que seja dimensionada essa quantidade de inventário ou de work in process, que a gente chama de WIP, para que uma vez que você defina essa proteção, essa quantidade de horas, você possa sincronizar a operação 1 com a operação 2 a partir do momento que você vai escoando esse produto ou esse WIP através do gargalo, porque senão você vai aumentar isso aqui indefinidamente. Então o que é subordinar? As demais operações que têm mais capacidade do que a operação 2, no caso a 1, 3, 4 e 5, elas trabalham de forma sincronizada com a operação 2, fazendo simplesmente o que? O suficiente para manter essa operação sempre trabalhando, porque essa operação é a que define a entrega da linha. Então, como que você pode revezar nas refeições, que é o segundo passo desse modelo, que é explorar a restrição? Você pode parar recurso 1, 3, 4 ou 5, porque eles têm mais capacidade. Então, se você parar para revisar, se você parar para preparação de setup externo, se você preparar para, de repente, selecionar algumas peças com problemas de qualidade, para que não perca tempo na operação 2,
você vai estar subordinando o sistema, ou seja, as demais operações, ao ritmo da operação 2, que é a sua restrição. Então é aí que a gente consegue recurso das demais operações para fortalecer a restrição. Então dessa forma você consegue subordinar todo o sistema e manter a operação 2 o máximo possível trabalhando. Essa nunca pode parar. Agora as demais, sim, isso é subordinar os demais recursos ao ritmo da restrição. Pessoal, a quarta etapa é definir o OE da restrição. A gente já apresentou isso quando a gente desdobrou os cálculos e encontrou lá embaixo a operação restrição. Ela só está aqui na sequência, mas logo no início, no primeiro passo, que é identificar o gargalo, a gente já mostrou isso. É essa etapa onde a gente calcula aí o índice de rendimento operacional global, o OEE, quando a gente levou em consideração que 0,83, 0,64 e 0,83 é 0,44, 0,73, 0,78, 0,89 é 0,51 e assim por diante. Então, esse IR/OG é o OE, como eu comentei com vocês, e essa é a quarta etapa que a gente já viu na etapa número 1. A próxima etapa, pessoal, a etapa 5, é definir o novo índice de produtos aprovados corrigido do sistema. Então, é o IPA, ou seja, é a componente de qualidade daqueles recursos que estão na frente da restrição. Então, nós vamos com muito cuidado, a gente já calculou um e agora a gente vai calcular os demais em função da restrição seu recurso 2 e ela ainda vai ter que passar pelo recurso 3, 4 e 5. Então a gente vai ter que calcular essa nova componente IPA ou a componente da qualidade desses recursos para descontar naquela capacidade inicial que a gente calculou. A gente vai ver isso com calma. Quinto, definir o novo índice de produtos aprovados, ou seja, aquela componente da qualidade no OE, para que a gente possa corrigir o sistema. Então, vamos dizer que, nesse caso, vamos ler aqui, né? Nessa etapa calcula-se o IPA de todos os recursos dispostos no fluxo de produção após o gargalo e efetua-se a multiplicação entre esses índices calculados, obtendo assim um valor único, denominado IPA corrigido, é o novo IPA, o novo índice de qualidade corrigido. Ao mensurar a quantidade de produtos rejeitados no fluxo após o gargalo, é possível medir o real índice de produtos conforme que são produzidos após o gargalo, contribuindo para um dimensionamento mais acurado da capacidade global do sistema. Esse aspecto do modelo é uma das principais lacunas que outros modelos deixam, e esse modelo realmente tratou para que fosse retirada essa lacuna, ou seja, a deficiência que outros modelos têm. Então vamos lá, vamos dar um exemplo de como a gente calcula esse IPA corrigido. A gente já fez um cálculo de capacidade até a restrição, mas como nós comentamos, a peça ainda vai passar pela operação 3, pela operação 4 e pela operação 5. Então, vamos dizer que a componente ou índice de qualidade da operação 3 seja 0,98, ou seja, tenha 2% de scrap, aqui tenha 8% de scrap, aqui tenha 11% de scrap. Então, o que é, como a gente calcula esse IPA, né? A gente calcula através dessa produtória de 0,98, 0,92 e 0,89. Que dá um valor aí de 0,80. O valor de 0,80 é a taxa de produtos conforme que são produzidos após o gargalo. Então a gente já tinha até o gargalo e agora a gente tem que considerar o que vai passar, o que vai sair do processo nas próximas linhas, porque vai chegar lá no final sem esses produtos defeituosos. Então vamos ver na prática como isso fica, pessoal. A gente acabamos de calcular 0,80, nós falamos no slide anterior, e dessa forma nós calculamos aí o IPA corrigido, né, que no caso aqui é o IPA-C, o índice de produtos acabados já corrigido, e nós vamos utilizar esse fator para fazer uma correção agora da nossa capacidade. Então, o ponto 5 do método é
esse IPAC que a gente já viu do slide anterior. Ele entrou aqui para a gente dar sequência na tabela quando a gente for ver aí o sexto passo do modelo. Então, qual que é o sexto passo do modelo? Uma vez que a gente calculou o IPAC, que é o índice de produtos aprovados corrigidos, agora a gente vai ter que fazer uma correção naquele OE inicial que nós tínhamos calculado. Como faz isso, pessoal? A gente vai pegar o ponto 80, que é o IPAC, né? E multiplicar por 0,51, que era aquele valor de OE que nós já tínhamos. Quando a gente multiplica, a gente tem aí um valor de OE corrigido de 0,41. A partir do momento que a gente tem o valor de 0,41, nós encontramos aí o OE corrigido do sistema. Então esse é o sexto passo que é solicitado nesse modelo de gerenciamento de capacidade. Qual que é o sétimo? Definir a capacidade real. Agora a gente tem o OE corrigido, já que a gente levou em consideração a componente de qualidade na frente do recurso. Já recalculamos aí o OE, agora a gente vai recalcular a capacidade real do sistema. Então, o que a gente faz? A gente pega o OE corrigido de 0,41 e multiplica pelaquela quantidade de horas disponíveis que a gente tem, que são 500 horas, lembra? 8 horas por turno, vezes 3 turnos, vezes 21 dias. Então, se eu tenho essa disponibilidade, se eu multiplicar por 0,41, eu vou encontrar 203, que é a nova capacidade real. Então, está aqui aí o sétimo passo quando eu quero definir a minha capacidade. Então, minha capacidade real agora é 203. Ok? Então, está aqui o nosso cálculo. Etapa número 8 é calcular a quantidade de produtos não atendidos. Agora eu sei a minha capacidade real, eu posso comparar com a demanda em cima desse recurso restritivo, ver o gap e encontrar no final das contas aí quantidade de produtos não atendidos. Vamos ver como é que se faz isso. Pessoal, eu tenho então 203 aí, que é a minha nova capacidade, só que eu tenho uma demanda no recurso restritivo de 350 horas. Se eu tenho uma demanda de 350 horas e só posso atender 203, então eu tenho aí uma diferença de 147 horas. Então eu não tenho condições de produzir aí toda essa demanda. E quanto essa demanda em horas de 147 representa em termos de peça? Então, como eu faço esse cálculo? Eu pego essas 147 horas e faço uma divisão por 7, que é o que? É as horas que cada produto leva em termos de tempo de ciclo, no caso do recurso 2. Então, eu tenho 3 horas de tempo de ciclo para o componente A, 4 horas de tempo de ciclo para o produto B, somando dá 7 horas. Se eu divido 147 por 7, então eu sei que eu não vou conseguir atender 21 peças. Então, aqui eu sei exatamente quantas horas eu não consigo atender e quantas peças eu não consigo atender. Então, está aqui o 8º passo, que é como calcular a quantidade de produtos não atendidos. Etapa 9. Então, qual é a etapa 9, pessoal? É tentar elevar a capacidade. Perceba bem que a etapa 2 é explorar a restrição. A etapa 9 é tentar elevar a capacidade para que a gente possa não perder essas 21 peças. Então, o que eu posso fazer? Como que eu elevo a capacidade? Pessoal, perceba que o recurso 2 é a minha restrição. Aqui ele tem 0,73 de disponibilidade, 0,78 de performance e 0,89 de qualidade. A gente já falou que a gente pode explorar a disponibilidade revezando no horário de almoço ou trabalhando inclusive mais turnos, porque ele considera 24 horas, mesmo que você não trabalhe. Então é natural que nessa situação você tenha um índice de disponibilidade menor.
Mas a partir do momento que você vai revezando na hora do almoço, como as dicas que a gente deu, você vai aumentando essa componente, esse índice ITO, né? E você vai diminuindo esse gap que você tem para atender a sua demanda. Então, o índice de disponibilidade a gente viu lá no segundo passo de exploração. Aqui na elevação da restrição, a gente trabalha basicamente o que? A parte de performance. Então, por que a gente não está conseguindo performar melhor? Porque só tem 0,78, a gente tem que chegar no mínimo por volta aí de 0,90 a 0,95. Por que o meu índice de qualidade ele está em 0,89? Eu tenho aí 11% de scrap. Tem que chegar a 0,98, no máximo 2%, 0,99. Então, como que eu faço para elevar a capacidade? Eu trabalho nas componentes de OE, principalmente neste caso, na performance e na qualidade, para que eu tenha aí um índice de OE não de 0,51, mas de 0,70, de 0,75. Então, eu tinha um gerente geral, um gerente de planta, onde ele falava para mim, quando eu era supervisor, o seguinte: Ayrton, não me peça um equipamento novo se o seu OE não bate 0,85 ou 85%. Eu só vou comprar equipamento novo se você utilizar o máximo possível o recurso restritivo em termos de OE. Então me dê um OE de 0,85 ou mais. Antes disso, nem me peça equipamento. Então, tá aí onde você pode elevar a sua capacidade explorando essas componentes do seu OE. Aí quando você bater aí por volta de 80, 85% e você ainda tiver com um gap aí em termos de horas, você aí tem mais chances de obter aí um investimento de recurso. Mas lembra que enquanto você tiver aí uma quantidade em termos de faltando 147 horas, que dá aí uma falta de 21 peças, você tem que trabalhar exaustivamente nesse recurso 2, que é a sua restrição, para melhorar aí o índice de disponibilidade, que a gente já falou lá na parte de exploração, que é mais rápido, mas depois na parte de eficiência ou performance e na parte de qualidade. Então, tá aí o que você tem que fazer em relação à elevação da capacidade do gargalo. E a 10ª etapa, pessoal, é voltar à etapa 1. Tá? Então, ou seja, o ciclo começa tudo novamente. Então, aqui o resumo dessas duas etapas. Você rapidamente pode, com as dicas que eu te dei, explorar a sua restrição e melhorar um pouco a capacidade real do sistema, fazendo com que essa quantidade de peças não atendidas seja menor, até que você possa levar um pouco mais de tempo para elevar a sua capacidade no gargalo, trabalhando aí para melhorar a sua performance e melhorar a sua qualidade. Tá? Então tá aqui aí as 10 etapas desse modelo de gerenciamento que te ajuda a entender qual é a sua capacidade produtiva. Uma dica importante é que se você já calcula o IPA, que é aquela componente da qualidade no OE, no final da linha, em relação àqueles produtos que já saem e não por recurso, você não precisa calcular o IPA corrigido. Você só leva em consideração o IPA global, porque é em cima daquele produto final. No caso, a gente explorou porque algumas empresas trabalham calculando o E de cada recurso. Então, se você calcula o seu OE baseado na restrição, mas a parcela de qualidade é o que sai no final da linha, você não precisa fazer o IPA corrigido como nós mostramos. Então, vale essa dica para você na hora que você for aplicar esses 10 passos. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, compartilhe com os seus amigos supervisores, é muito importante. Deixe os comentários. Se você não é ainda inscrito no canal, se inscreva, acione as notificações para que você seja avisado. A gente tem vídeo quase todos os dias. Pessoal, muito obrigado por mais um episódio e eu te espero com o próximo conteúdo exclusivo para você.